Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Quem Pode Ampara. E hoje a gente tem um papo técnico aqui sobre tráfico de animais silvestres. Para quem não sabe, o tráfico de animais silvestres é o terceiro maior tráfico do mundo depois de armas e drogas. E o Brasil, por ser uma das maiores biodiversidades do planeta, contribui e muito para isso. Só que tem um dos maiores tráficos internos, é isso mesmo? Eu acabei de saber essa informação. Isso. A gente está aqui com o nosso biólogo, né, Maurício? Tudo bom, pessoal? E a gente também tem dois convidados especiais que eu falo que quando a gente tem currículos grandes, eu gosto de apresentar como, né, como eles merecem. Eu tô aqui com a Alice Soares de Oliveira, gente, que ela é veterinária, médica veterinária, e ela atua na divisão de fauna silvestre aqui da Prefeitura de São Paulo. E ela tem uma super experiência, vai dividir com a gente, porque ela está no dia a dia de recebimento de animais que são apreendidos. E por outro lado, a gente tem aqui o capitão Vitor Calandrini, que é mais conhecido como Calandrini. Muito bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês. E o Calandrini é capitão da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo e atua como primeiro comandante da 2ª Companhia do 1º Batalhão. Peraí, gente, que é muito complexo isso. E o capitão Vitor Calandrini, que é capitão da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo e atua como primeiro comandante da 2ª Companhia do 1º Batalhão da PM Ambiental e como professor de Direito Ambiental na Academia de Polícia Militar do Barro Branco desde 2017. É mestre e doutorando no programa de pós-graduação em sustentabilidade na Escola de Artes, Ciência e Humanidades da Universidade de São Paulo. Uau! Bom, né? Uau! Muito bom. Bom, toda essa experiência de vocês vai somar muito, porque a gente sempre traz aqui discussões para que o público, né, em geral, possa ter uma familiaridade e também condições de entender essa problemática do tráfico. Então, obviamente, a gente vai sim falar de termos técnicos, porque estamos com técnicos aqui, mas a nossa ideia é levar isso de forma mais simplificada para a população entender a problemática e também perceber como que eles podem contribuir para que isso piore, né? Ou para que perdure. Eu vou contar com o nosso querido Maurício aqui hoje, que é o nosso responsável por liderar, inclusive, este tema dentro da organização. Esse é um dos pilares que a Ampara faz muita questão de desenvolver, não somente pela parte de animais silvestres, que eu digo como Ampara Silvestre, mas também a gente traz essa temática na Ampara Animal, né, onde a gente tem a maior parte do conteúdo em cães e gatos, falando da importância de termos animais de companhia exclusivamente, né, como pets, os cães e os gatos, né, e não estender as outras espécies, que é um problema que, infelizmente, com certeza, que mais agrava a questão do tráfico. Eu acho que a gente pode começar. Eu vou fazer uma pergunta como curiosa e como indignada, porque eu acho que assim, quem tem claro em mente, né, sobre essa questão de, gente, não é possível o porquê que a gente normalizou, né? Quando que foi que isso aconteceu, né? De termos os animais silvestres em casa como animais de companhia. Vocês sabem me dizer? Olha, eu posso sugerir, na verdade. Sim, né? Claro. Eu fiz em uma pesquisa que eu fiz exatamente na minha dissertação, fui atrás da história. Sim. E acho que até nós, como Brasil, como povo brasileiro, somos novíssimos, né? Como nação, são 500 anos. E a primeira coisa que alguns estudos demonstram é que primeiro, o índio, né, o nosso nativo, o brasileiro raiz, ele já coabitava com animais silvestres pela própria relação de aldeia, não para ter em gaiola. E isso, de certa forma, foi se evoluindo como cultura, automaticamente com a invasão portuguesa, isso se tornou um comércio. Então, na verdade, eu acho que desde que o Brasil é Brasil, a relação humano-fauna de cativeiro com o de silvestre sempre existiu. Acho que não foi quando começou, né? A pergunta é quando vai parar, né? Perfeito. Porque é importante dizer que a gente evolui, né, as culturas. Isso. Porque isso também é usado muito como justificativa para as pessoas terem esses animais. Não é imutável, né, Juliana? É uma coisa, é uma evolução, é um aprendizado, né? Mas acho que vai bem de encontro mesmo. Eu também li alguma coisa a respeito, né? Quando a gente se depara com isso, com o tráfico diariamente, né? A gente tenta
entender essa questão mais a fundo, né? Da onde surgiu, de onde vem. Porque as pessoas que levam, que trazem os animais pra gente, né? Elas têm essa dependência com o bicho, né? E elas, muitas vezes, elas não interpretam que o bicho dentro de uma gaiola está em mal condição, numa má condição. Né? Então, para você mostrar pra pessoa que aquilo é ruim pro bicho, ela tem que se colocar no lugar dele. O entendimento do que é maus tratos. Exatamente. Né? Então, assim, é bem complicado. E acho que vai bem dessa origem antiga, cultural. Eu acho interessante que no Brasil o pessoal gosta de falar que os xerimbabos, que são os índios tradicionais, né, tem essa relação com os animais. Eu tenho uma visão um pouco diferente sobre a questão de aceitação do animal na sua casa, em cativeiro, porque a situação do indígena, como você mesmo colocou, né, é uma situação de aldeia, onde às vezes ele caçou o pai, ficou com o filhote, depois ele vai, ele come aquele animal, e muitas vezes o animal tem uma condição de semi-liberdade. Assim, não estou dizendo que um é certo e o outro é errado, mas aí é uma questão já de sobrevivência, né? Um costume voltado à sobrevivência. Quando os portugueses chegam e eles materializam esse animal não como um recurso natural, mas algo a ser vendido, né? Então você tem um produto, né? E aí ele começa a levar os periquitos, os papagaios, né? Terra papagaio, enfim, que é o nome do Brasil, para a Europa. Você de fato iniciou o tráfico de animais no Brasil. Isso. Não tenha dúvidas que foi aí. O índio usa o animal, mas é muito diferente da relação que a gente criou hoje, costuma dizer que achar que é cultural, né? Eu não gosto de usar cultural, porque cultural parece que é mais difícil de quebrar. Eu penso mais como um costume. Então, qual que é o costume? Você aprisionar um animal e querer achar que isso vem da origem do indígena, né? Porque isso legitima muito o que você faz. Mas não, a gente está copiando o que o português trouxe, na verdade. Né? Então, acho que esse ponto tem que estar claro, né, na nossa sociedade, né? Qual foi o momento que a gente fez isso, né? E aí, se a gente passa não da manutenção do animal, mas pensa já no problema do tráfico, a palavra, ela está associada a transporte. Então, você tem que tirar o animal da casa dele para você traficar o animal, né? Então, esse negócio de levar daqui para lá, né? Aí tem todos os... acho que era a convivência, né? Eles tinham uma convivência com os animais, uma convivência equilibrada até, né? Então, ia e vinha, muitas vezes ficavam soltos, e é o que a gente colocou, né? Então, quando eles vieram, tiveram essa materialização, acho que aí sim você tem coloca um animal como objeto, e aí sim a gente tem os maus tratos, e a gente vai evoluir para o que a gente tem hoje em dia. Se a gente está falando de história, né, e essa problemática já é identificada há tanto tempo, nesse tempo que vocês estão envolvidos com o tema, qual foi a percepção sobre uma possível melhora, uma diminuição nessa problemática? Quer falar primeiro, Calandrini? Pode iniciar, depois eu complemento com o que eu conseguir, com o que eu puder. Olha, eu não sei se eu tenho uma visão tão otimista, Juliana. Depois até o Calandrini me corrija ou fale, né? O tempo que a gente está lá na divisão, né, recebendo esses animais, então a gente está lá recebendo bicho de apreensão desde 2016, com mais afinco desde 2018, então são 5 anos, né, que a gente tem esse trabalho desenvolvido. As condições são péssimas, que eles chegam para a gente, condições de maus tratos evidentes, até as gaiolas, né, muitas vezes, então, está a gaiola de fundo de quintal, que a gente fala, né, apreensão de fundo de quintal, são gaiolas ruins, gaiolas sujas, né, animais com problemas de empenamento, lesões de gaiola, má condição higiênica e má condição alimentar também, né, sem uma fonte de alimento, uma fonte de água confiável. Então, eu não vejo uma evolução nesse sentido, mas uma coisa que me ressalta, assim, né, me surgiu na pandemia uma maior entrega voluntária de animais, né? Isso teve, principalmente de papagaio, né, de psitacídio, os bichos de bico curvo, que a gente fala, as aves de bico curvo, papagaio, periquito. E as pessoas, quando iam entregar, a gente sempre perguntava, mas por que você está entregando o bicho? E aí ela falava assim, é porque eu me coloquei no lugar dele, eu estou em casa presa e eu estou vendo que ele está preso. Tem isso, e também tem o motivo dos animais estarem em casa e as pessoas também, e ficarem ali no ouvido da pessoa, né? Não é fácil a vocalização deles. Então, teve tudo isso. Então, assim,
eu não vejo uma boa evolução nesse sentido. Eu acho que só aumenta, né? A gente tem os números, né? A gente tem um aumento aí de cerca de 20% a cada ano Você acha das que o apreensões. acesso à informação contribuiu para que aumentasse esse número? Eu acho que sim. Procura, né, eu acho que sim. Eu acho que da entrega para o nosso serviço, Isso. acho que sim. Sim. Mas eu acho que ela também aumentou a demanda, o querer ter um animal, né? Assim, as trocas de WhatsApp, né? Fato. Então eu quero ter, o meu canto é melhor que o seu, e aí as redes sociais contribuíram, né? E a divulgação ruim das informações, né? Do animal como um pet, ainda se materializando e tornando ele um objeto, né? Quando a gente via naqueles tempos atrás e repercutindo nos dias atuais. Então essa é a minha visão. Eu acredito que, até porque nós acabamos nos deparando com a pessoa que tem um animal em momentos distintos, né? Principalmente o que faz a entrega já é aquela pessoa que nós, né, que somos contra o tráfico, já cooptou de alguma forma, ela já se sentiu sensibilizada, em algum momento ela virou a chavinha. O nosso caso é sempre ainda não virou a chavinha, né? Porque é o crime, é a pessoa que está mantendo ilegal. O que eu venho percebendo do ponto de vista de costumes, né? Como bem falou, talvez não seja cultura, mas costume. A pessoa, nós temos uma pequena mudança, ainda que seja expandido a exposição em algumas redes sociais, mas eu percebo uma leve mudança na vergonha. Algumas pessoas começaram a ter vergonha de ter um animal silvestre. Já não faz mais, a grande maioria, né, não são todos, elas já não têm mais tanto orgulho de manter o animal silvestre em cativeiro. Hoje, pelo menos aqui na região metropolitana, nós sabemos que o Brasil é muito grande, o próprio interior é muito grande. Mas hoje, aqui em São Paulo, é difícil você achar que alguém que não saiba que não pode ter um animal silvestre em cativeiro. E antigamente, uma coisa que era muito exaltada, né, essa questão de, é bom ter um animal. Nós temos o que a gente se depara ainda com alguns casos que são herança, ou seja, já foi passado de uma geração para outra, por exemplo, jabuti, a arara, que a pessoa ela não queria, ela tem vergonha de entregar, porque representava talvez a mãe, o pai, só que ela tem vergonha, então ela deixa num canto e realmente trata como objeto. E eu acho interessante até, porque às vezes a pessoa que ela tem um animal do tráfico, ela tem vergonha e tem medo às vezes. Então, geralmente é um animal que não procura atendimento médico veterinário, passa por doenças, ele entra numa situação de maus tratos, e porque também ser um animal, às vezes, do tráfico, a pessoa ela não tem informação da situação, por exemplo, nutricional. E você ainda vê hoje em dia, em 2023, as pessoas achando que papagaio come girassol, vive de girassol. E isso é comum. Tem uma cena de uma apreensão que acho que talvez uma das cenas mais tristes assim, que eu tenho na minha memória de papagaio. É um papagaio dentro de uma gaiola que ele não conseguia sair da gaiola. Porque ele foi colocado jovem. Não sai na portinha. E ele engordou a ponto de que ele não conseguia sair da gaiola. Então é isso, né? A alimentação. Mas voltando à pergunta, Ju, eu quero voltar nessa pergunta, porque essa pergunta é aqui, eu acho, ponto importante da gente trazer, né? Qual que é a evolução que a gente vê nos números do Brasil do tráfico? E a minha percepção é zero. A gente não existe nenhum número. Número que eu digo aqui, eu estou falando assim, número de apreensão, número de animal. Né? A gente percebe um pouco essa mudança, e eu concordo um pouco com o Calandrini, até por questões, relações pessoais, né? Pessoas que antes me mandavam coisas, meu círculo, e agora já não me mandam mais, já deixaram de fazer, enfim, eu percebo um pouco dessa mudança. Mas eu acho que o sistema, né, o crime organizado do tráfico, ele não tem nenhum valor que a gente consiga olhar que mostre redução. O que é isso? Não. Se a gente pega lá, Daniel Vilela, de 2012, acho que é a publicação dele, né? 3 anos de análise de animais apreendidos no Brasil. Talvez seja um dos números mais consolidados. Então ele junta apreensões do IBAMA, né, que vão para os setas do IBAMA, Polícia Ambiental, né, PMMA, outros recolhimentos, enfim, ele traz lá todas as questões. Você tinha lá em 2008, 70 mil, 2009, 80, 2010, 85 mil. Se a gente fosse pegar esses números hoje, eles são os mesmos ou mais. Então eu já olhei, por exemplo, o número de apreensões de papagaio verdadeiro do Mato Grosso do Sul. É assim, o gráfico varia um pouco mais, mas assim, se você fizer uma média, alguma análise mais assim, você vai ver que se mantém. Estado de São Paulo,
2015 que virou digital, né? Então, de 2015 a 2019, se você for olhar os números, mesma coisa, eles se mantêm igual. E continuam se mantendo. Se mantêm igual, sabe? Pode ter um ano que tem, sei lá, 10 mil a menos, no ano seguinte sobe mais e desce. Então, assim, eu não consigo ver nos números, porque a gente vai conseguir ver isso, de fato, quando a Alice chegar pra gente e falar assim, gente, esse ano, de 3 mil animais traficados que normalmente a gente segue, 2, 3 mil, esse ano eu recebi 500. Sim. 500, metade foi entrega voluntária. Cara, a gente realmente está conseguindo atingir ali esse sistema ilegal de exploração dos nossos animais. Mas assim, o que eu vejo de números hoje... E o maior exemplo que eu trago é o papagaio verdadeiro, gente. É ridículo. É inadmissível para mim, né? O cara sabe onde nasce o papagaio verdadeiro, o programa da Glaucia Seixas, sabe onde os caras estão, os caras pegam os ninhos que ela monitora. O problema aí é quando que a gente vai enxergar o tráfico como não um costume, não como algo normal. Quando que a gente vai mudar essa chave e vai falar, cara, é inadmissível o que a gente faz com a nossa fauna. E eu acho interessante que você trouxe no papagaio, porque você vê que tem uma coisa que toda vez que você evolui fiscalização, o crime também evolui. Então, pessoas que a gente prendeu às vezes 10 anos atrás, que você fala assim, eu vou fazer um trabalho de inteligência, vou monitorar, quando ele estiver chegando em São Paulo, eu vou pegar a placa e vou apreender. Aí você pegava aquelas apreensões, 100 papagaios, 120 papagaios. O que percebeu-se? Que quando você está com uma pequena quantidade, a sociedade aceita, não a polícia, né? A sociedade aceita como, mas é só um pet. Hoje, os traficantes de animais, eles trabalham sob demanda. Então, hoje, quando eles vão lá, eles já têm a lista das 10 pessoas que querem um papagaio. Então, ele não vai trazer para deixar na casa dele para tomar o flagrante. Ele já sai e já sai entregando. Então, ele vai pegar os mesmos 100. Só que dessa vez, quando ele vai pegar os 100, ele já sabe exatamente onde ele vai deixar um ou outro. Então, é difícil você falar assim, vamos fazer uma operação para pegar o grande traficante, porque o cara vai estar sempre com 1 ou 2. E aí ele tenta entrar Nas redes, né? Sim. É perfeito trazer essa informação, porque a gente vem justamente falando aqui internamente sobre como colocar o público consumidor como um vilão vilão qual o próprio traficante, né? As pessoas se verem como Exato. vilões, né? Porque se elas contribuem com essa demanda, elas fazem parte desse ciclo. Eu faço até uma analogia que me ajuda a entender, porque no começo, quando eu discutia tráfico de animais, que foi uma visão que eu sempre trouxe, né? Que a pessoa que tem um papagaio, ela tá fazendo tão mal para a biodiversidade como a que tem 10. A diferença é que se eu tenho 10 que pega 1 e 1 que pega 10, a questão é a mesma. Porque as pessoas pegaram o costume de associar a fauna à droga. Aí fala assim, não, eu tenho que prender o traficante que traz a droga, mas o usuário não. Entendo-se, porque o usuário ele tem um problema de saúde. Só que o traficante ele comete crime. Eu não posso fazer essa analogia com o animal. Porque a pessoa que tem um animal, ela continua fazendo mal para a coletividade. Perfeito. Porque aquele único animal ainda vai fazer falta para a biodiversidade. Então, acho que é a primeira quebra, porque senão a gente tem muitas pessoas que defendem eu fazer uma associação do tráfico de drogas ao tráfico de animais. Eu dou uma punição muito alta para o traficante que tem grandes animais e o que tem pouquinho animal eu não puno. Sim, o receptor, né? Isso. Que é o ponto ali da força motriz do tráfico é a demanda. Esse cara é o cara que demanda, né? Então ele tem que entender a parcela nele de culpa. E eu entendo essa questão, né? Então o que a gente faz com a lei, né? Que hoje a lei é muito branda, então não existe diferença. Não existe o crime de tráfico de animais, né? Existe um crime contra a fauna silvestre e o arcabouço, né? Caça a maus tratos, né? Enfim. Então, acho que eu vejo alguns avanços se a gente conseguisse na questão das leis, né? Eu acho que é importante, sim, a gente separar o cara que é o receptor, que totalmente culpado, não estou querendo anistiar ele da culpa, mas eu acho que a pena para ele é diferente do crime organizado, né? Não adianta eu querer trabalhar a mesma pena, né? A mesma punição, a mesma medida. Então, assim, e aí entra um ponto que a gente sempre discute aqui internamente, né? Mudar a pena só é o suficiente? Por que a gente está falando de mudar a pena? Então, hoje, no crime, né, seja caça, tráfico, o que acontece? A pena é de 6 meses a 1 ano.
Isso faz com que é um crime de menor poder ofensivo e a pessoa não vai presa. Resumindo, Sim. é isso mesmo, né, Caladrinho? Basicamente... Assina um documento no distrito de polícia, termo circunstanciado e é colocado em liberdade. Ou seja, você tem mais trabalho do que o próprio traficante, né? Qual é a sua sensação? Olha, Isso. Eu fiz, até contei um caos aqui antes de começar, que esse que ficou marcado, assim. Que foi assim, há uns anos atrás, pegamos um carro, a pessoa tava com 40 pássaros, acho que ele tava vindo da Bahia. E a gente foi, levou no DP, fomos destinar os animais, e ele tava com muita pressa lá no DP, muita pressa. Ele falou, não, eu tenho que ir logo. Ele falou, não, mas por quê? Aí ele falou assim, ó, não, é porque vocês estão me trazendo, vocês vão ficar com o meu veículo, tudo bem, é um veículo alugado, vocês vão levar os aves, só que eu tenho que ir logo porque eu tenho outro carregamento para buscar lá. Olha a cara de pau. E eu sei que aqui eu vou assinar o termo circunstanciado e vou embora. Acabou. Vocês estão me impedindo. O crime compensa. E aí eu... E não tenho o que fazer. Ele falou, não tenho o que fazer. Aí ele falou assim, tudo bem, vamos... Para ele só vai atrasar um pouquinho mais ou vai impedir esse calcula, carregamento, né? E eu vou pro próximo? Calcula a perda, né? Ele calcula a perda da mercadoria, coloca o preço do que ele perdeu no próximo carregamento. Tá dentro do risco, né? Tá dentro da teoria econômica do crime. Vale a pena, né? Frustrante. Mas esse é o nosso dia a dia. E esse né? ponto, assim, o quanto que essa história te ajuda, né, a querer... Porque você virou não só um combatente, né, como profissão, mas você virou um estudioso, né? Uma pessoa que quer trazer... Tá indo além. Tá indo além, né? Então, assim, o quanto que uma história... Porque, assim, uma história como essa, assim, me alimenta demais, assim. Eu fico aqui pegando fogo. E eu queria imaginar, assim, e pra você, assim, quanto que isso te movimenta, assim, te motiva? Assim, ó, esse daí é uma das... Assim, eu falo assim, nós temos vários problemas legislativos. Só que eu falo assim, a gente não precisa... Né, que eu sou do serviço público, a gente sabe que grandes mudanças elas têm que ir acontecendo aos poucos. Eu falei assim, a gente não precisa talvez agora, numa primeira, mudar toda a lei, mas só tira o parágrafo 4º, só tira aquela possibilidade do juiz deixar de aplicar a pena. Cria um mínimo, porque nem o mínimo a gente consegue aplicar hoje. Se a gente não for aos poucos mudando, a gente nunca vai chegar ao objetivo. É igual, eu tenho um exemplo assim que é claro que foi a maus tratos. Maus tratos, os cães e gatos conseguiram uma vitória, que foi o aumento de pena. Primeiro passo. É o primeiro passo. Eu falei assim, ó, no primeiro dia, eu fiquei frustrado, porque eu falei, poxa, mas tiraram todos os outros animais, por quê? Que especismo é esse, só cão e gato? Mas ele abriu margem para depois eu caminhar para estender os demais. Então acho que a gente tem que esperar de vez em esperar. Né? Mas é difícil esperar. É difícil esperar. Talvez de vez em esperar uma mudança completa, por que não vamos aos poucos, né? Eu tô convicto. Assim, não sou tão antigo na luta, mas sei lá, já tô aí para 6 anos, quase 5, 6 anos. Eu sou muito convicto disso. Eu tenho minhas ambições, eu sei o que seria o ideal, mas eu sei o que eu acredito que possa ser factível. Então a gente discute muito entre outras organizações, vamos lutar, vamos fazer um PL assim, vamos lutar para esse PL. Eu já olho assim e falo assim, olha, esse aqui não vai passar. Porque a lei sanção era para todos os animais e cortaram, né? Então assim, vamos entrar com uma lei sanção nova, mas já foi cortado. Então talvez o caminho agora não seja o mesmo, né? Seja por uma beirada, enfim. Eu queria saber da Alice, dos causos assim que ela deve ter tido ali nas entregas voluntárias, ou algum animal apreendido e o dono vai atrás para querer rever o animal, enfim. Algumas. Deve ter muita história. Sim, algumas sensações, né? Tem uma delas que me chamou bastante atenção, porque quando a gente recebe o papagaio, arara e periquito, eles têm algumas doenças virais e a gente faz uma quarentena específica para eles, né? Para a gente poder garantir, ou pelo menos tentar impedir a circulação desses agentes. Bom, enfim. Aí era uma entrega voluntária e chegou uma arara canindé. E aí a hora que a gente viu ela de longe chegando assim, ó, a gente viu o bico, sabia que era arara, mas não dava para identificar. Porque o empenamento dela era tão comprometido que a gente só conseguiu visualizar que era arara quando ela chegou bem perto da gente. E aí a gente saiu correndo, se paramentou inteira. E aí, a pergunta era assim, né, para a pessoa que trouxe. Você está com essa arara nessa condição desde quando? Porque era só pluma, todas as penas quebradas, ela era cinza, né? Ela não era azul nem amarela e com um bico bem grande, bem comprido.
Aí ele falou assim pra mim, então, você viu que coisa? Ela tá em muda, né, trocando as penas, já faz para mais de 5 anos. E aí, assim, tudo bem, né? Assim, as pessoas não têm que entender 100% das coisas, mas a gente tem informação hoje em dia. E assim, se você quer ter um bicho em cativeiro, um bicho ainda que não é legalizado, pelo menos você se importa com ele, você vai atrás de informação, o aspecto de nutrição, né? A biologia do bicho. Básico. O básico, né? E aí eu falei, tá bom. Então esse bicho era doente, era uma ave com circovírus, né, de psitacídeo. E é uma doença que não é da nossa fauna, mas que ela já circula na nossa fauna em animal, em ave de cativeiro, né? Então, muito triste, né? E essa pessoa que entregou, ela estava fazendo uma grande coisa, né? Contando uma grande coisa para mim. Eu falei, meu Deus. Então, assim, tem isso. Tem uma situação que um papagaio, que é uma... Quando você falou do papagaio, né, naquela condição que não conseguia sair da gaiola, eu lembrei de uma foto que a gente tirou de um papagaio, que foi a GCM que trouxe pra gente, né? Então eles trouxeram, e a história era assim, chegou o papagaio, ele estava numa base de alumínio, de ferro, o ferro estava todo enferrujado, não tinha puleiro, não tinha nada de proteção. E aí... ele ficou, quando a polícia trouxe, eu falei, mas ele estava assim? Eu sempre pergunto, né? Vocês questionaram a pessoa? Ah, ele estava assim e ficou 20 anos em cativeiro. Só que ele era cabisbaixo, né? O comportamento do papagaio é falante, ativo, alegre, né? Ele é colorido, verde. Ele estava opaco em empenamento, ele estava cabisbaixo. Tirei a foto, triste, um olhar triste, né? Sem puleiro, a água, aquele jeito limpo, só girassol. E aí o bicho era cego, né? E um aspecto, assim, magro, né? Então, assim, 20 anos naquela condição, né? Então, assim, é bem complicado, né? Então, assim, eu fico revoltada. Então, tem coisas... De um jeito que você eu não tem fico noção. revoltada. Então, assim, essas coisas me revoltam. Saber que, né, Calandrina, assim como eu tenho certeza que você se revolta e se frustra toda vez que você sabe que você vai fazer uma apreensão, aquela pessoa vai voltar e vai fazer aquelas mesmas práticas, né? Então, é aquele enxugar gelo que a gente fala, né? E tem algumas vitórias nesse meio tempo, né? A gente já chegou a receber também uma entrega voluntária, era um papagaio, e era uma herança, né? Era da tia da pessoa, mas a pessoa cuidou muito bem dele nesse tempo. O animal tinha 10 anos de cativeiro, né? Esse bicho foi reabilitado por nós, ele ficou 1 ano reabilitando, treinando voo, ele pareou no recinto, e ele foi solto e monitorado aqui no estado de São Paulo. Então a gente tem vitórias, né? Então a gente tem... E aí a gente se apega, nisso né? que a gente se apega. Nas pequenas vitórias. Exato. Sabe? Então acho Exato. que é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Não, isso, quando eu paro para pensar que vocês estão trazendo uma realidade de São Paulo, que eu falo que a gente está numa bolha, Sim. né? Se a gente pensar em Brasil, né, o quanto isso pode piorar, né? O quanto Sim. esses números ficam ainda piores. Vocês chegam a ter um intercâmbio, uma interlocução com outras instituições de outros estados, Sim. informações, e o quão grave isso é em outras regiões do Brasil? A gente recebe muito bicho, principalmente da região norte e nordeste, né? Aqui no estado de São Paulo. E aí, quando a gente vai ter que fazer as repatriações, né? Então, devolver esses animais para o seu local de origem, né? Então, a gente sempre faz o contato entre os centros de triagem. Então, a gente liga. Ah, vocês conseguem receber, né? Mediante vagas e tal. E aí, eles falam, às vezes, Alice, agora não. Essa época de reprodução é tensa ou a gente está tendo muita apreensão. E, por exemplo, aqui em Pernambuco, a gente, né, recebe 13 mil animais ano. Nossa. E lá, aqui no estado de São Paulo, a gente tem acho que 27 centros de triagem funcionando, né? Nos outros estados tem 1 CETAS, ou nenhum. menos 1, ou nenhum. Então, assim, é outra realidade. Eu acho que aqui no estado, aqui no eixo, né, de Rio-São Paulo, talvez a gente tem... Minas, né? A gente tem uma condição melhor de receber esses animais. Aqui é o público consumidor? A região de São Paulo é o público consumidor, é isso? Eu tenho essa percepção porque eu converso com outras polícias ambientais do Brasil. Eu fiz alguns cursos no Brasil, fui ministrar alguns cursos também e eu converso. Isso parece ser
um pouco de uma regra, né? Você vai pegar os estados lá do Mato Grosso do Sul, Bahia, próprio Nordeste, a Amazônia não é cultura ter o animal em cativeiro. Não é tão cultural. Então você vai conversar com as polícias e falar assim, olha, quando eles pegam as quantidades de animais, filhotes, pegam para trazer para São Paulo. Eles eu não acho têm que no interior do Brasil, a galera tem, mas ele não entra tanto nesse sistema organizado, né? De transportar para cá, né? Isso, as grandes cidades são o polo comercial, né? Então, você, sei lá, você vai num sitiante no interior do Pará. Ele tem o curió, leva o curió na gaiolinha para brigar com o curió solto, ou para prender o outro, enfim. Existe a cultura de aves em gaiola, vamos por assim, né? Com certeza, réptil é uma questão urbana. E aí, grandes capitais, cidades mais urbanas, o interior. Que é o pet exótico. Que é o pet exótico. Essa fauna aí, né? Réptil, jabuti. Jabuti no sertão da Bahia, o cara não precisa ter. Ele abre lá, né? A roça dele tá cheia. Né? Então, assim, o exótico, fora o passarinho, acho que realmente concentra muito mais... Nas metrópoles. Nas metrópoles, nas capitais, né? Enfim... Mas as aves é cultural do sitiante, mas eu acho que ele não tem esse costume do sistema mais. Ele vai lá, põe uma arapuca e pega um bicho que está no próprio quintal dele, né? O que é mais contraditório. Aí entra a nossa incapacidade de educar a nossa população, né? Que é isso, o cara tem um bicho que ele poderia ter solto. Ver todo dia, né? E reproduzindo e gerando outros. Ele podia ter vários, né? Não precisava ter um, né? Então... Mas, sem dúvida... Acho que todos os dados mostram, né, as rotas, né, as estradas, enfim, que trazem, né? E eu acho que os números São Paulo, Minas, né, BH, né, São Paulo, Grande São Paulo e BH, se eu não me engano, são os que têm os maiores números. Não sei se porque também tem... Você diz de consumo... De consumo. Tá. Não sei se porque também tem... É que a gente só sabe do consumo ilegal quando você tem apreensão, né? Isso, aí tem que associar dados, também né? a capacidade fiscalizatória. Porque você falou, não tem nenhum animal preso em tal estado. Tá, mas quem fiscaliza? Isso, exato. Então tem essa questão também, né? Exato, é bem isso. E aí, como Minas tem um centro de triagem, eu sempre trabalhei muito mais com os dados do centro de triagem do que com o da polícia, né? Então, foi o acesso mais fácil que eu tive para olhar os dados. Então, eu vejo que Minas, por ter um CETAS do IBAMA lá bem estruturado, eles têm bastante informação, né? E São Paulo também. Em Rio, o dado para mim já é um pouco mais difícil, né? Foi um pouco mais difícil de ter o acesso. E onde são as principais regiões do Brasil de onde esses animais são retirados da natureza? Principalmente o Nordeste, né? Principalmente ali Pernambuco, Bahia, né? E eu acho que vai depender muito Cerrado, da espécie. né? Cerrado, a espécie. Depende de qual que é o público, Grosso, né? Goiás. Aqui em São Paulo tem também? Tem. Tem no interior. Eu acho que, assim, é muito difícil você mapear da onde está vindo, porque vai depender do público. E às vezes o cara coloca a arapuca lá e ele vai trazer o animal que entrar. Ele vai trazer para o valor comercial. E a gente tem uma outra questão, que é aquele que mistura também um pouco a grande dificuldade do tráfico, de você mapear, é que, digamos, eu aprendo 10 mil, mas eu não consigo aferir, se eu não tiver uma metodologia genética, que aqueles 10 mil vieram da natureza. Porque nós temos aqueles que pegam 2 da natureza, procriam em casa e vende. Sim. Então, hoje é bem uma misturança. Tem aqueles que são entregues, que não entram para fiscalização. Tem aqueles que nós aprendemos, mas fazemos a soltura imediata, que não entra nos CETRAS. Então, todos os dados, na verdade, nós estamos ainda bem minerando dados, né? A gente não sabe realmente quantos por cento dos dados apresentados representam da realidade. Mas os números já chocam. É uma parcela, né? Ouvindo isso, dá uma desesperança, assim, né? Dentro da experiência que vocês têm, do que vocês já também entenderam como possibilidade de ser diferente, vocês veem uma luz no fim do túnel ou conseguem dizer, de forma resumida e não tão complexa, o que deveríamos fazer para que fosse diferente? Qual seria a solução para esse problema? Ou pelo menos para minimizá-lo? Calma, Ju. Solução não. Vamos fazer qual o caminho? Estratégias. Vamos no caminho. Estratégias, qual seria o caminho para melhorar, né? Minimizá-lo. Por isso que eu fiz isso no final. Eu tenho algumas ideias, assim, que algumas eu até estou tentando colocar em prática. Uma delas que eu estou colocando lá na minha companhia, que é a educação ambiental, porque é uma tentar quebrar o costume
e ele tem que ser na primeira infância. Que aí é a atuação direta com o público consumidor. Esse é um caminho que dá resultado, porque a gente teve casos de entregas voluntárias, que a criança vai lá, pede, convence o pai a entregar. Ali a gente já ganha uma família inteira. Educação. Uma outra alternativa, que essa também a gente vem trabalhando para tentar institucionalizar, que é tentar sair só da esfera penal, que ela é insuficiente para atingir, mas começar a atingir o bolso do traficante, que é tentar repassar pro traficante o custo da manutenção, da recuperação daquele animal. É uma proposta que a gente está tentando viabilizar, para que de alguma forma a pessoa que for pega com o animal, ela não se responsabilize só pelo crime dela, porque hoje na prática é essa. Ela vai lá na feira, quer uma tartaruga. Ela tira R$50 do bolso, entrega, o cara entrega a tartaruguinha, digamos, ela está saindo da feira, ela é abordada pela polícia ambiental, a polícia apreende a tartaruga e dá uma multa de R$50. Aquele jabuti, às vezes, ele pode passar 40, 50 anos dando custo para os cetras, não sendo reabilitado, e todos nós que pagamos imposto estamos pagando. E o único custo que a pessoa teve foi R$50. Então, eu acho que a gente tem que evoluir para o campo civil e fazer com que, de alguma forma, a pessoa que gerou o custo, ela, de alguma forma, ela contribua minimamente para a estadia e manutenção da recuperação desse animal. Aqui no município a gente está fazendo, Calandrini, com os pareceres. No final, a gente está pedindo, sim, o custo da diária desse animal nos CETAS, né? Então, a gente está colocando esses custos e, pelo menos, é o que você falou, né? Então, tudo bem, se não tem a pena em si, que mexa no bolso dessa pessoa. E ele tem que pagar. E está funcionando? Está funcionando. Está funcionando, Juliana. Agora eu penso... Está acontecendo, pelo menos. Eu penso assim, né? O ponto que o Calandrini trouxe da educação, acho que é de comum acordo, que ali a gente vai... eu também acho. Vai no ponto crucial, né? Que a gente vai na demanda, né? Que é o que puxa, né? E aí eu vou fazer uma provocação, né? Vocês acham que é possível a gente mudar a ideia, né, de consumir um animal quando a gente pode ir numa loja, uma rede de pet shop e tem um passarinho lá, e aí, ou seja, é normal você ter um canário belga numa gaiola de 15 por 10 com um puleiro? Como é que funciona na cabeça de um cidadão que precisa ser educado, né, sobre o papel? A normalização do absurdo. A normalização do absurdo, exato. Como é que você normaliza o absurdo, né? Você vai numa loja e tem lá arara, tem papagaio... Tudo muito colorido. Tudo muito colorido, né? Enfim, tem situações distintas, né? Você tem desde do lojista de ração, que tem um monte de periquito, papagaio, galinha e pomba, mas você tem as lojas bonitas, que tem recintos bonitos, enfim, que, né, fazem com que a coisa fique mais vistosa. Como é que vocês enxergam, né, essa questão? Porque, para mim, ela né, é difícil, assim, não é fácil, né? Como é que a gente educa quando a gente promove, né? Na minha cabeça fica assim, né? Sim, você deseduca, né? Você não consegue. Né? Assim, tem que ter um mínimo, né? A gente teria que ter uma padronização do que é o normal, então, né? O que é o menos pior? O que é o mínimo bom para o bicho estar ali em cativeiro e conseguir sobreviver uma espécie doméstica, por exemplo, um canário belga, né? É claro que a gente recebe muito canário belga, alguns animais domésticos, de maus tratos a gente acaba recebendo junto com os animais silvestres. E a gente faz a doação desses animais, não? Mas tem que ter algo mínimo para a gente falar para a pessoa, olha, como cuidar, né? Como manter esse animal, né? Então, acho que eu acho que tem esse ponto, Maurício, que você falou bem, que da forma como está, é mais difícil a gente educar uma criança nesse sentido. Mas eu também pego num ponto que eu vejo, por exemplo, as escolas, né, a grade curricular do ensino fundamental traz muito pouco sobre fauna silvestre nativa, né, e da importância da nossa fauna. Então, assim, eu tenho filhos pequenos também, um nem tanto, mas eu tenho um filho pequeno, e eu vejo, assim, eles aprendem sobre fauna? Aprende. Tem que aprender sobre leão, girafa? Tem que aprender. Mas dá importância para o que é nosso. Então, assim, quando você valoriza o que você tem no quintal e você sabe a importância disso ali, eu acho que fica... você começa a ter ferramentas para a pessoa, quando crescer, falar assim, olha, não, eu não preciso disso, né? Não sei se é muito otimismo, mas, né, é um excesso de otimismo. Mas, assim, a gente faz isso. E, assim...
quando a gente faz as solturas, né, aqui na cidade, ou em algumas áreas de soltura do estado, é muito interessante quando vem as crianças. A gente chama as escolas, às vezes, para participar. E, eu ganho o dia. Porque eles se interessam, eles perguntam, não, Calandrina, eles gostam, então eles se envolvem. Aí eu falo assim, nossa, podia ser sempre assim. Mas é tão pouquinho que a gente faz, né? Então, assim, é um envolvimento de vários setores, né? Eu acho que não é uma coisa pontual, né? Mas acredito sim que a educação ambiental é uma das chaves para o consumidor, né? Para a gente começar a mudar a chave. Mas se não mudar junto aquela visualização na rede bonita de ter o canário belga ali exposto, a promoção, não vai adiantar. Tá vendo, seu governador? Perdeu a chance de fazer algo bom contra o tráfico de animais, crime organizado, que era a lei que, se você não protocolou lá, não assinou, que era não exposições de animais em lojas. Né? Isso traria um avanço absurdo para a nossa sociedade, porque você não ia expor algo... Despertar o desejo, que deseja, que gera uma consequência ruim para a sociedade como um todo, né? Desculpa. Perfeito. É isso. Sobre o tema, assim, de forma geral, sobre que sempre foi uma divisão, né? Que, como vocês trouxeram esse assunto do animal legalizado. Eu falo assim, ó, eu tenho 12 anos de serviço de policiamento ambiental. E quando eu comecei a estudar o tema, eu passei 6 anos defendendo, porque toda a literatura defendia uma das alternativas para o combate ao tráfico, o comércio regular de fauna. Isso daqui foi uma coisa que era como se fosse a Bíblia sagrada do combate ao tráfico. Educação ambiental, ponto 2, fomento a criador comercial. Aí, fala, não. E aí você vem como você vai amadurecendo na profissão, no dia a dia, e vai enxergando a na realidade, academia, né, Calandrini? a gente vai percebendo que não é bem assim. Por quê? Aí eu falo assim, do ponto prático, e às vezes algumas pessoas falam, não entendem como não, né? Como não eu fomentar? Vem com aquela cabeça de Adam Smith, não, se eu tiver mais oferta, eu diminuo o preço, eu desinteresso do tráfico. E aí eu faço sempre uma conta bem simples para, assim, hoje eu entendo bem claro que criador comercial ele é uma possibilidade jurídica para a pessoa ter um animal silvestre. Mas ele não pode ser utilizado como uma alternativa para combater tráfico. Por quê? Quando você trata o animal, quando você está falando do traficante, você está falando de uma pessoa que ela tem um custo de geração de renda de 0, só de transporte, só de combustível, porque ele pega o carro dele, matéria-prima de graça. Ele sobe na árvore, pega o animal e vende, ele só gasta combustível. Criador comercial, legalizado, o certinho, ele vai catar, ele tem que ter as matrizes, ele tem que sustentar as matrizes, ele vai ter que ter o custo da RT, ele tem um regramento, ele tem que torcer para dar choca, ele tem que torcer para quando está empenando, por exemplo, a ave, ele conseguir vender, porque depois que a ave ficar empenada, ele já cai o valor de mercado, e ele vai ter que arcar com esse custo, e não vai ter um fluxo muito grande. E não tem como você colocar esses dois numa balança econômica e falar que os preços serão em algum momento equivalentes. Então você vai ter sempre o criador comercial, por mais que eu abra 1 milhão, eles vão ter sempre 10 vezes um preço mais caro que o valor do tráfico. Vamos trazer fatos para as pessoas entenderem. Hoje um papagaio na maior rede de pet shop da cidade de São Paulo, que vende papagaio, está girando em torno do quê? De uns R$ 4.500. Se ele ficar lá por mais de 1 ano e virou um adulto, ele vai ter um desconto de R$ 1.000. Esses são os dados que eu já olhei um tempo atrás. Um papagaio hoje, no grupo aqui do WhatsApp que alguém tem, ou numa feira, R$ 600. Sim. E isso R$ 600. Isso daí já no preço caro. Caro, né? Não, preço para consumidor. Para eu ligar pro cara e falar assim, quero me encontra no metrô Santana. E o cara vai lá no metrô Santana e me entrega. Que hoje é assim, é basicamente o delivery, né? O cara fala, me encontra ali, eu te entrego ali. Então, assim, é inconcebível na minha cabeça. Você descreveu brilhante. Eu nunca tinha ouvido esse ponto de vista. Não tem como um criador legalizado competir com o valor do ilegal. Porque é isso, o ilegal, é 600. O criador, tem muito criador agora, a gente vai conseguir vender por 2.000. Ele mantém os 600 dele, cara. E aí tem um complemento, que é a parte
da pessoa que ela não tem acesso a toda essa discussão. Que, na verdade, ela só pensa isso. Ela fala, na loja é 3 mil, 4 mil, na mão da feira é 600. Ela pensa numa coisa bem simples, é imposto. Ah, se é só imposto, então não é que eu não posso ter o animal silvestre. Ela não vai pensar que um foi nascido em cativeiro, porque alguém decidiu que aquele animal não ia ter direito à liberdade, e o outro veio do tráfico. Ele vai pensar, não, é só a única diferença dos dois é custo, porque os dois são papagaio. Então, não faz diferença. Eu vou no quê? No mais barato. Por que a pessoa que tem dinheiro pode ter um papagaio? Eu ganho um pouco menos porque eu não posso ter. Porque eu não posso cozinhar, né, de manhã, fazendo um almoço, conversando com o papagaio na cozinha. Né? Para mim é mais um argumento do que eu defendo incontestavelmente de que venda de animais, se quer ter essa saída jurídica, né, para a população ter acesso, não pode ser exposta. Sim. Quem quer vai achar e vai comprar direto do criador. E aí eu acho que hoje, não sei se a Alice quer falar alguma coisa em relação a isso ainda. Só pra Não, é que eu fui vendo, eu falei, nossa, tem tanta coisa, né, que a gente fica pensando no meio, né? E aí você vai resgatando, né, quando você falou da... Mas são outros assuntos, a gente pode, Não, aí só pode colocar depois. só um ponto aqui, então, que eu queria trazer, que eu acho que é interessante, que, assim, a questão da demanda, né? Então, quantos criadores a gente precisa para que, de fato, a criação comercial tenha uma ação contra o tráfico? Né? Os dados que a gente já discutiu aqui falam que não, porque não tem diferença. Aí eles vão dizer, mas o sistema brasileiro desde 2007 proíbe a abertura de novos criadores. Porque... Sim. Só para o pessoal saber também, né? Quem está assistindo e não sabe, qual é o número de criadores no estado de São Paulo? Hoje, só de pássaros, só de passeriformes, são 130 mil criadores cadastrados no CISPAS. Que aí o CISPAS, a gente está falando do que a gente chama de criação amadorista. Né? E aí é o ponto que eu ia falar, né? A criação comercial é um outro sistema. Isso. E, de fato, tem bem menos do que 100 e tantos mil. Acho que são quase dos 150 criadores no estado de São Paulo, 190, enfim. É um dos estados que mais tem criadores no Brasil. Não sei como é que está agora, que tem as leis estaduais, mas, enfim. Esse número dos criadores amadores, que é o ponto que eu trago. Porque quando a gente discute várias vezes sobre a criação comercial, sempre vem essa retórica, criar é conservar, todo esse discurso que a gente já botou aqui que é falho, né? Mas aí o volume, né? Eu falo assim, canário da terra é uma das 5 espécies mais traficadas do Brasil. Sim. Né? Se você for ver o número de criador amador, o criador amador, só para o pessoal entender, eu faço um cadastro no IBAMA e eu sou um criador amador. Eu, como criador amador, posso ter 100 aves. Eu sou amador, eu posso ter 100 aves. Se eu quiser dar um canário meu para Alice, eu dou. Eu não posso vender, mas eu posso doar para ela. Isso. Existem mais de 200 mil criadores de canário da terra no Brasil. 200 mil criadores de canário da terra no Brasil. Quantos criadores a gente precisa para que o canário não seja traficado? Nossa. Se 200 mil não Se 200 mil não resolveu... Pelo amor de Deus. O que vai... Você entende? Então, assim, esse discurso ele é tão falacioso porque, assim, você se apega no seguinte... Criador de jiboia. Realmente, criador de jiboia, até um tempo atrás, só existia um no Brasil legalizado. Um criador de tartaruga. Os caras realmente tinham um monopólio, continuam com o monopólio. Macaco prego. O macaco prego, enfim. Vários dos criadores, eles tinham um criador só. Mas é muita ignorância nossa não querer olhar porque a gente já tem de número para tomar uma decisão certa. Ah, não, então vamos abrir mais criador de papagaio? É uma visão limitada. Porque o que a gente tem hoje, Calandrini? Quantas apreensões de nota fria você já pegou? Apreensões de nota fria, são apreensões que você, dependendo do animal, você não consegue aferir que a nota representa aquele animal. Nós temos... Tem um caso específico que eu vou contar rápido, que é de uma ocorrência com tucano. Numa ocorrência com tucano que nós fomos num local, atender uma ocorrência que o tucano ele ficava exposto e a pessoa ela tinha uma nota fiscal de tucano e uma anilha grampeada no tucano. Qual que era a denúncia? De que por estresse do tucano ficar exposto a pessoas, morria a cada 2 meses o tucano, eles trocavam o tucano e tinha um laudo médico veterinário que o primeiro tucano precisou cortar a anilha, porque ele tinha a pata inchada, e aí o cara grampeou na nota fiscal aquela anilha, e aí toda vez que morria o tucano, ele comprava outro no tráfico e falava, não é aqui, não, falava, é essa. Todo mundo chegava na nova fiscalização e falou, não é essa anilha, não é essa anilha. E aí a informação é que já tinham morrido 10 tucanos lá por estresse.
E aí ele só comprava outro tucano. É isso. É isso, é o que a gente mais vê lá hoje em dia, é a anilha adulterada e falsificada também, né? Bastante. Então você vê como, Além das notas frias, as anilhas. como o sistema legalizado, É falho. ele tá, para mim, tem uma correlação, né, muito direta, né, não só nas espécies, né, porque se você mapeia, né, as espécies de maior interesse comercial no Brasil são as mais traficadas também. Então, assim, se eu começar a expor hoje, o que eu vejo, um boom de criador de réptil, porque os estados acham, né, tomaram uma decisão de que podem liberar criador à vontade, né, e alguns estados tomaram essa frente, estão trazendo um monte de espécie exótica para o Brasil, só cagada para mim atrás de cagada. E agora você está começando a fazer o quê? Você está começando a expor outras espécies que não eram comercializadas e aguçando o desejo. Então, assim, eu tenho plena convicção que daqui para frente, o que a gente vai ver? Novas espécies entrando no nosso ranking aí, de espécies mais exploradas, né, pelo tráfico. Então vai começar a ter muita cobra, anfíbio da Amazônia, né, outras espécies de lagarto. Então, se você pegar o tráfico internacional, tirando as araras, né, aquele russo, mano, olha os bichos que ele levava, os lagartinhos do cerrado, todo bonito, com carinha espinho, que é o padrãozinho exótico, né? E esse mercado está crescendo cada vez mais no Brasil, e agora, com a abertura desses criadores, isso vai estourar. E aí você vai começar o quê? Ter demanda para novos animais que não eram explorados com tanta intensidade. Sim. Hoje, até para fechar essa questão da questão comercial, né? Aí tem uma correlação que eu faço também que é interessante, que eu falo sobre armas. Por exemplo, nos Estados Unidos, você compra arma em determinados estados, a cada 2, 3 esquinas você tem uma loja de armas. E qual que é o maior objeto traficado lá? São armas. Então a gente tem que parar aqui. Na verdade, o que é o tráfico? É tudo que pode ser comercializado. Tudo que pode ser comercializado pode ser objeto do tráfico. É diferente de países, sei lá, como a Índia, que fala assim, ó, tá proibido comercializar animal. Se não pode comercializar, não tem valor comercial. Se não tem valor comercial, não tem por que ter tráfico. Então eu vejo uma visão diferente. Toda vez que você facilita o comércio, você vai afastar alguém que vai tentar diminuir o preço para ganhar mais. Sim. Então eu tenho uma... Você vai ajudar, né? Mais gente falando assim, essa linguagem. Precisa de mais argumento para convencer? Possível. E tem um ponto que você falou, acabei de lembrar aqui, quando você pega, né, aquela que você falou, as referências para combater o tráfico, né? Se a gente for ver a origem da maioria dessas referências, elas não vêm de países de alta biodiversidade. Porque isso muda muito o contexto regional, né? Então, você pega lá a Indonésia, tem muito tráfico. Muito, é muito parelho com o Brasil, assim, pelo pouco que eu tenho conhecimento. Mas você vai falar na Europa, é muito diferente. Então, você chega na Europa, que tem meia dúzia de espécies, e fala assim, vamos legalizar o comércio. Os detentores da biodiversidade que se danem, porque nós conseguimos filtrar muito bem o que entra legal e ilegal no nosso país. Claro. Exato. E é isso que acontece. Então, assim, é óbvio, uma coisa que funciona numa ilha, num local que não tem biodiversidade, que as espécies locais não são o que a sociedade demanda, é muito simples você implementar a criação comercial. Né? Você pega as ararinhas azuis do Brasil traficada, abre um criador comercial, né? Vende para a Alemanha, agora você manda para a Índia, enfim. É maravilhoso, um super negócio. Mas isso não funciona para o Brasil, porque a biodiversidade está aqui. Porque a nossa sociedade também quer consumir a nossa biodiversidade. E é interessante esse ponto aí, por quê? Porque é importante a gente desmistificar algumas coisas, né? Porque a gente vende muito, né? Na verdade, a grande venda do tráfico é falar que o Brasil vende fauna para fora, que o Brasil exporta. Aí eu falo assim, pô, mas pega um passarinho. Você acha que um passarinho consegue Primeiro, consegue entrar com um passarinho vivo num aeroporto? A gente não consegue entrar nem com uma garrafinha de água, às vezes. Se eu coloco ele num container, ele morre. A gente tem que entender que o problema, primeiro, é a nossa casa. A gente consome 70% da fauna traficada. Com certeza. Sim, então a gente tem que parar de... A gente exporta, também exporta. Mas antes de falar que o Brasil exporta, a gente tem que entender que, a gente consome. A gente consome e o crime evolui, né? A gente está com as apreensões de ovos também, né? Que começou agora. Né? Então, essa evolução do crime, né? Então, é complicado. Então, não só, né, os animais
vivos. Já nascidos. Ou filhotes, né, nascidos. Mas agora a gente está se deparando também com esse outro tipo de apreensão. E que eu acho que vai ser cada vez mais frequente também. É que eles perceberam que o ovo é mais fácil de você transportar. Isso. Você não precisa dar... Porque, falamos a verdade, né, Alice? Você mais do que ninguém, né? 50 papagaios para se alimentar na papa de 3 em 3 horas é trabalho, Exatamente. E aquilo que o Calandrini falou, como passar isso no aeroporto, né? É mais difícil. Não, é tudo ovo. É ovo. Eu acho que hoje Recentemente teve uma apreensão grande de ovos, né? No aeroporto de Guarulhos. Teve uma, acho que também no sul agora, que não sabiam nem o que era, e agora, pelo que eu entendi, são tudo tucano. Tucano é um bicho bem difícil de criar em cativeiro, né? Eu já ouvi de alguns criadores, assim, falando que tucano é uma espécie muito difícil, que majoritariamente tudo que é vendido de tucano no Brasil é quase tudo ilegal, porque é um bicho difícil. Mas o ovo é a grande chave do negócio. Porque você lava dentro do sistema legalizado muito fácil. Então, eu sou um criador que não sigo as regras. Sim. O que eu faço? Eu abro o meu criador, falo que eu crio tucano, coleto o ovo da natureza. Nasceu, fala. Olha aqui o filhotinho, o cara tem X gerações no ano, acabou, sem custo. Então o ovo é um grande negócio, assim. Eu acho que cada vez mais o ovo vai ser... Eu também acho. Eu acho que são as dos répteis, né? Que tá crescente, assim. A gente tá recebendo cada vez mais. Réptil exótico, bastante. E ovos. Ouvindo toda essa complexidade, né? E o quanto quem está alimentando essa demanda evolui, se aprimora, né? De fato... a gente tem que trabalhar mesmo com o público consumidor, né? Principalmente, que é fazer com que as pessoas entendam que elas alimentam tudo isso. Essa engrenagem só gira porque existe alguém que deseja e vai lá e compra, né? E incentiva esse ciclo, né? É isso que é o mais absurdo, porque, de novo, como você começou falando, a informação está aí. Né? Todo mundo sabe. O que, ao adquirir um animal, o que a gente está alimentando por trás, né? O quão nocivo é esse ciclo. Uma coisa que eu não sei se vocês vão poder falar aqui, se não puderem a gente corta, não tem problema, mas eu acho que é importante informar. Hoje, né, a realidade das pessoas que já têm animais silvestres em casa. Para as pessoas que querem fazer essa entrega voluntária. São pouquíssimos os lugares que têm capacidade para receber esses animais, né? Muita gente acaba me perguntando: mas se eu levar meu papagaio, ele vai ser eutanasiado, né? Ele não tem espaço para a quantidade de papagaios. Isso é uma realidade? Vocês sabem informar o que acontece com esses animais caso as pessoas queiram realmente entregá-los? Sim, a gente tem várias situações, né? A avaliação é sempre individual. O que acontece é que muitas vezes esses animais com muito tempo de cativeiro, eles sofrem de deficiência nutricional e outras doenças. E muitas vezes, como o Calandrini falou, eles não passaram por assistência médico-veterinária nenhuma. Então, assim, são animais debilitados, às vezes com neoplasia, né? Com tumores, com várias deficiências e que, assim, eles não evoluem. Então, eles ficam no centro de triagem, né? Ou eles têm algum agravo, realmente, que a gente avalie, uma má condição, e aí vai ser uma eutanásia ou algum outro tipo de encaminhamento, né? Não uma soltura, como a maioria das pessoas querem e acreditam. Tem potencial? Tem. Mas a gente tem que avaliar esse indivíduo, fazer um bom exame clínico, testar para algumas doenças, né, ver o potencial de voo desses animais e o comportamento. Claro. Né? Então, assim, tem comportamentos que, assim, não são condizentes com o papagaio, né? Papagaio é um bicho gregário, né? Então, chega, às vezes, um bicho pra gente super agressivo com outros indivíduos, com as pessoas. Como vai soltar um bicho desse? A gente até tenta reabilitar, né? Mas tem toda essa problemática. Mas muitos indivíduos vêm com problemas, com doenças, né? Com problemas debilitantes decorrentes desse tempo de cativeiro, né? E da má condição desse cativeiro. Né? Isso é fato. Então, muita deficiência de vitamina A, né? Que tem um empenamento ruim, que não evolui. Então, o bicho acaba ficando, porque a gente também não tem como
destinar, muitas vezes, esses animais, né? Para zoológico, para centros conservacionistas. Esse ponto que ela fala das doenças, das comorbidades que o animal tem, é diretamente relacionado à condição de bem-estar animal, né? Sim. Quanto menos bem-estar animal, Maus tratos, né? aumenta, né, absurdamente a incidência de doenças, enfim. Então, assim, meu bicho ficou 20 anos comigo. Você recebe? A gente recebe. A gente vai dar uma qualidade boa para ele agora, né? Independente da idade dele, né? Então, essa é a questão. Agora, se ele vai ser solto ou não, isso depende de outros fatores. É importante a gente falar também que é isso que você está narrando, essa realidade é aqui. A gente está falando da realidade da cidade de São Paulo. Sim. Né? Extrapolando essa esfera, a gente não tem como dizer, porque cada região tem ou não condições, né? Ou órgãos ambientais que possam receber os animais. É tudo muito complexo. Quando a gente começa a pensar nisso, a Alice colocou aqui região Nordeste como o principal polo, né? Que aí você pega vários grupos de animais que vêm do Nordeste, né? Os passarinhos, né? Os passariformes, papagaio e os jabutis. Vamos pegar aí três grandes... Os três grandes. Três grandes aí, eixos. né? Todos esses têm no Nordeste. Aí eu pergunto para ela, quantos setas existem no Nordeste? São super poucos. Eu acredito que os setas que mais ela trabalhe seja o de Pernambuco, que o pessoal lá do IBAMA, eu nunca trabalhei com eles, mas só escuto boas referências. São ótimos. São super comprimidos de espaço, mas assim, se viram nos 30 para fazer. O pessoal da Bahia também parece que está um pouco em expansão. Mas assim, é isso, assim, são super limitados. Assim, agora eu estou sentindo um movimento de melhora, mas assim, há pouco tempo atrás era assim, nada. E a recomendação sempre faça a entrega voluntária? Sim, a entrega voluntária tem que ser feita, né? A gente recomenda, né? Porque, inclusive, a gente tira muitas vezes o bicho dos maus tratos. Que a pessoa não está enxergando esse maus tratos, né? Isso é o mais maluco de tudo. Sim. Né? Então, a gente recomenda sim. Agora, as entregas, muitas vezes, elas têm que ser agendadas. A gente não consegue absorver toda a demanda, né? Dentro do município de São Paulo, a gente não consegue. É muita coisa, né? Então, apesar de a gente ter vários setas, eu acredito que sempre precisa desse agendamento em todos os locais. E aí o Calandrini pode explicar o que acontece se você faz a entrega voluntária para o cidadão, né? É interessante por quê? Porque um dos pontos, quando não consegue entregar direto, nós temos as portas abertas também para receber animal. E a gente também, quando a pessoa liga, a gente orienta da mesma forma. Não, faça a entrega voluntária. Por quê? Porque toda pessoa que faz uma entrega voluntária é uma viatura a menos que eu vou ter que, em algum dia, o local vai ser denunciado, eu vou ter que empenhar uma viatura do Estado que poderia estar fazendo outra coisa. Sabemos que existem algumas questões, que são de dificuldades aí de destinação final pela própria característica do animal. Só que, sabe o que eu também percebo? Não sei porque é o olhar de polícia, né? A gente sempre desconfia, né? Que tem aquelas pessoas que elas já não querem fazer a entrega voluntária, mas elas podem estar até gravando a ligação para conseguir, por exemplo, tentar um bypass. Tipo, olha, eu liguei na polícia e o policial falou que não podia receber, então logo eu não estou no crime. Na minha parte eu fiz. E às vezes não para não responder pelo crime, mas às vezes para conseguir um alento emocional. Ela sabe que está errada. Fala assim, eu tentei ligar e tentei entregar. Só que eu consegui a confirmação no telefone que não tem chance, então eu sou obrigado a continuar com esse animal em cativeiro. Estado, tira esse peso das minhas costas. Ele foi sagaz, hein? Tem essas. Mas acontece, viu? A gente tem o plantão telefônico nosso e isso acontece bastante, Calandrini. Tem isso. E tem o caso também da pessoa que, além de conseguir ter esse acalento, ela mesma já vem com as justificativas. Tipo, olha, mas eu vou levar, mas o papagaio tem 10 anos. Ele vai morrer, não vai? A gente sempre explica, fala, olha, isso daí a gente não pode garantir. Existem diversas literaturas e casos concretos que o animal ele consegue, em um determinado momento, voltar à vida normal. A gente tem que parar, e é uma coisa que eu falo muito, a gente tem que parar de reproduzir um sentimento humano no animal. Porque o ser humano tem isso, né? Ele fala assim, não, porque se eu entregar o papagaio, ele vai entrar numa depressão, ele vai morrer. Você fala assim, calma. O papagaio, às vezes, está preocupado com alimentação, água, estar em grupo, realizar uma atividade da sua espécie, que é voar e estar em grupo. E isso acontece porque, às vezes, o juiz manda devolver. E aí a gente já entregou, às vezes está num viveiro cheio de outros animais, ele não tem identificação. A gente fala assim, não, se você consegue identificar, ele falou, não, eu tenho certeza que se eu for lá, a hora que eu aparecer, o papagaio vai vir voando, cantando.
E aí a gente tem um ex-presidente do IBAMA que protocola uma instrução normativa de que papagaios com mais de 8 anos em cativeiro não podem ser apreendidos pela polícia do IBAMA. E aí você faz o quê? Você entende? 8 anos. Ali você já trouxe aqui 10 anos, é super possível, até talvez mais. E aí como é que você faz? Então, para mim, a gente continua lutando contra nós mesmos. Assim. A gente não... Eu não vejo a gente com uma maturidade sobre o fato do tráfico, enfim, tudo que engloba. Chegarmos no entendimento. Chegar nos entendimentos e falar assim, gente, não, é assim. Porque pra mim é assim, eu vou roubar um carro, vou guardar na minha garagem por 8 anos, com a minha capinha pra ele não pegar poeira. Quando deu 8 anos, eu tiro a capinha e falo, galera, tá o meu carro aqui de 8 anos. Eu não posso me desfazer dele, porque eu tenho uma relação afetiva com ele. Né? E aí, para mim, assim, a gestão pública ela tem que entender, e a sociedade tem que entender, que cada animal traficado, ela está saindo perdendo. De várias formas. Uma, ela perde o imposto dela, que vai pagar todo esse sistema, a polícia ambiental, os centros, enfim. E ela perde o animal que faz parte dela, né? Porque a fauna é nossa, de todo mundo, de todo indivíduo. E a gente não tem essa percepção. Ah, eu não gosto dos animais, eles me dão... Tô lembrando da nossa veterinária de mutirões, que vê uma borboleta, um inseto, ela fica maluca. Mas, enfim, todos esses, por mais que você não goste dos animais, não queira se relacionar com os animais, eles pertencem a você. Sim. Sabe? E a gente está perdendo isso, assim, está sendo drenado pelo ralo todo mês, todo ano, fora as consequências que vêm disso. Eu até brinco que, assim, se você for discutir a importância da fauna para uma pessoa muito antropocêntrica, aquela pessoa que quer distância do animal, fala, olha, só que o animal, quando ele está em vida livre ali, ele está dispersando semente, ele vai fazer crescer árvore, vai melhorar a sua temperatura, vai melhorar a sua água. Você não precisa gostar do animal, ele está trabalhando para você de graça. Ele vai se sentir confortável. Né? Aí você pega o biocêntrico, você fala assim, ó, é uma vida, é o direito dele à liberdade, é o direito dele como ser. Então você consegue atender todo mundo, não tem uma pessoa nesse eixo todo que não consegue ter um benefício com o animal em vida livre. Só o egoísmo da pessoa querer ter um só para ela. Mais uma vez o problema... É o ser humano. É o ser humano. E o egoísmo, né? Eu não sei se cabe ainda, mas eu queria dividir com vocês também, que você falou agora do... Teve um caso que a gente recebeu, eram 30 curiosos, já faz um tempo, da Polícia Militar Ambiental. E aí era um criador, e a história é que foi apreendido, né? A gente recebeu esses curiosos porque eles não estavam em boas condições, né? Estavam em maus tratos. Isso passou, acho que uns 9 meses, né? Esses animais foram recebidos e eles estavam bem, estavam com um empenamento bom, a gente reabilitou. 1 ano depois eles foram soltos, né? Eles foram soltos no litoral. E aí eu recebi um dia, estava trabalhando, veio, né, uma pessoa, falou, olha, me se apresentou, falou, olha, tudo bem, tal, sou fulano de tal, consegui a guarda, né, pelo juiz, né, deferiu ao meu favor, então vocês vão ter que devolver esses curiosos. Eu falei, meu Deus, né, eu lembrava dessa situação, então tá. Aí eu falei, seu João, vamos lá. Ele falou assim, olha, esses bichos estavam bem. É que eu fui viajar, contou uma história, ficou com os cuidados do meu filho, e ele acho que não trocou água direito, bom, enfim, mostrou as fotos. Eu olhei as fotos, falei, tá bonito, né? Tô vendo que você tinha carinho pelos bichos e tudo mais, umas gaiolas minúsculas. Mas aí, seu João, a gente também alimentou ele aqui, a gente deu água, né? Esses bichos ficaram em reabilitação, eles foram para recinto, eles tiveram contato com folhagem, com puleiro, com outros indivíduos. E aí a gente deu uma coisa que você não conseguiu dar para ele. O quê? A liberdade. Eu falei, vou apanhar. E aí ele olhou para mim e falou assim... Então, assim, o seu João até hoje não moveu nenhum processo contra mim, né? Contra a instituição, mas ele falou assim pra mim, olha, realmente, eu não dei isso pra ele e eu não posso fazer mais nada, então, pra recuperar esses bichos. Eu falei, não, porque esses bichos não estão mais sob nossa tutela, eles foram devolvidos pro lugar de onde eles nunca deveriam ter saído, que é no habitat deles, né? No habitat deles. E aí ele falou assim, eu falei, então você fez uma coisa boa, você até criou eles bem, e olha só, reabilitamos e agora eles estão lá.
machos e fêmeas podendo reproduzir uma espécie ameaçada. E aí deu certo. Né? Então, assim, é uma história que deu certo. Esse Maravilhoso. trabalho, essa história me lembra muito quando a gente estava conversando no começo do projeto do Binóculos da Liberdade, que a gente trabalha aqui na Ampara. E uma das coisas que a gente ainda vai fazer é justamente isso. São pegar criadores, principalmente esse, cara, curió. Que canário tem outras vertentes de uso, né? Tem a rinha de canário, enfim. Mas curió, e até por uma questão pessoal, né? Meu pai, ele já foi criador de curió, por exemplo, né? Mas ele nunca viu um curió cantando na natureza, por exemplo. E aí eu trago muito essa minha vivência para isso, né? Como que será que seria levar o seu João para a área de soltura? Cara, seu João, você quer ver os seus curiós? Vem cá, sabe? Dá um binóculos na mão desse cara, leva esse cara, porque ele tem, de fato, o que a gente sempre discute, né, na parte de educação. O interesse das pessoas pelos animais, ele é uma coisa muito íntegra, pura, natural. Legítima, isso. Ela é muito legítima. Mas a forma que esse seu João achou para se relacionar com os animais que deturpou um pouco o processo. Exato. E foi querer para eles, objetificou no momento que ele quer, quando convém a ele. E aí não passa a ser legal pro passarinho, né? Ele não deu a opção do passarinho escolher, olha, você quer se relacionar comigo, mas assim, quando eu for viajar, você vai ficar sem água. Mas para se relacionar, você só pode se relacionar comigo, mas com mais ninguém. Não foi feito esse, né, processo. Então, eu acho que a grande ponto da educação para as crianças, é fácil a gente formar e trazer já um conceito mais íntegro, né, de meio ambiente, né, do todos, né? Mas para as pessoas mais velhas e talvez as pessoas como o seu João, é assim, cara, você quer ter um papagaio? Cara, você podia ter vários psitacídeos, você podia ter vários papagaios. É só ir lá visitar eles, né? Cara, é só você ir. E assim, mais uma vez, assim, não precisa ir longe. Sim. A cidade de São Paulo, onde nós todos estamos, ela é super rica em bicho. Sim. Inclusive, eu sei que você já recebeu passarinho pego do tráfico, que foi pego depois de novo. Algumas que vezes. vocês soltaram e aí foi pego de novo. Eu até achei interessante a história do seu João. É seu João mesmo. Eu achei interessante que é o quê? Que esse é um dos animais que, para nós, ele tem interesse da fiscalização em criador. Que a gente monitora desses 100 mil, a gente tem um plano de fiscalização porque a gente identificou que criador amadorista legalizado, ele é um pequeno braço de tráfico. E, geralmente, pessoas que têm muitos animais da mesma espécie, quando a gente pega o CISPAS dele, ele, digamos, tem 30. Não sei se é o caso dele. A pessoa tem 20 curiós. Ela tem 20 curiós, mas em um ano ela trocou 100 vezes. Ela doou e recebeu 100 vezes pássaro. E sabe quanto que vale hoje um curió cantando no tráfico de animais? O curió. Que eu já vi, assim, que a gente chegou à informação que o cara falou, eu vendi. Mas no tráfico eu não sei. Eu sei nos legalizados, mas no tráfico eu não sei, não. 100 mil reais. Você tá de brincadeira. Então, às vezes, tem que ver se era o amor. Hoje eu tenho muito pé atrás se o amor era pra ver o curió cantar. Né? Curió bicudo são que não é dinheiro. É dinheiro. Então, você pega um cara desse que ele... Aí você vem aqui, ó. Você fala, a pessoa que tem amor... Eu penso, a pessoa que tem amor pelo bicho, ela compra 3, 4, que seja, compra 20, mas ela fica com os 20 que nasce até morrer. Agora, quando você pega um criador que tá a cada 2, 3 meses... trocando, é porque que amor é esse, né? Que dura 3 meses, né? E esse é o ponto que eu acho que vem as incongruências, né? Então, vamos lá. Trazer o estado de São Paulo como exemplo atual, que é, sim, ao comércio, né? Então, a gente não fez uma lei que proibia a exposição, porque a gente é muito a favor do comércio hoje, a gestão atual. Beleza. Por que a gente faz uma movimentação como essa que você falou, que o cara em um mês movimenta 30 vezes o plantel dele? Cada movimentação dessa seria um custo de taxa para o Estado, que poderia subsidiar alguma coisa. Então, assim, em termos de negócio, se você for avaliar, o CISPAS ele é a coisa mais falida. Porque, assim, movimenta muito, mas basicamente, assim, é muito simples de ver as fraudes que existem no sistema. São N relatos de fraudes, uma atrás da outra. Vai num torneio de curió, e vamos ver se o cara não oferece a venda. A venda é constante. Sim. É constante, assim, é algo real, assim. Duvido que alguém do CISPAS nunca vendeu um passarinho dele.
as duas linhas são ruins. A objetificação, que aí no caso do interesse financeiro, e a humanização, que aí é a questão da gente transferir a nossa emoção, né, o nosso lado emocional para o animal. Sim. Ambas as relações são prejudiciais, ambas são nocivas e ambas são erradas. Deveria cortar na raiz, né? Não, com certeza. A gente aqui, enfim, desenvolveu, né, todo esse tema, e ainda tem muita coisa para ser desenvolvida em relação a isso. Eu falei que vou fazer, eu estava aqui pensando, eu vou pegar uma edição das falas dele para a gente desmistificar as falácias, né, dos discursos pró-criação comercial, exatamente, porque é simples de entender, basta querer. Né? Basta você olhar pelo viés correto, né? Que é o entendimento do que é melhor para o animal, né? E não o oposto. Essas experiências do dia a dia de vocês, né, enriquecem essas justificativas ou mesmo embasamentos, né? Porque as nossas campanhas de sensibilização, né, o que a gente tenta aqui levar para o público que nos segue, que nos acompanha, né, que é justamente para quem a gente quer sensibilizar, né, para que não consuma, para que não alimente esse ciclo. E isso ajuda muito para que a gente pense numa melhor forma e numa melhor estratégia de desenvolver. Claro que as duas coisas precisam andar juntas, né? Que é a questão de pressão, advocacy e melhores políticas públicas, né? Para que exista também a punição. Mas a gente sabe que o público consumidor, quem está assistindo e quem tem o colega, o vizinho, e etc., né, e pode plantar uma semente, pode sensibilizar, é a criança quando a gente vai fazer uma palestra numa escola, né, é o adulto quando vê uma das nossas campanhas ou quando ouve, né, o que vocês estão trazendo aqui de experiências. É um trabalho muito difícil, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que a gente percebe que não é, né, a médio, curto prazo, é um trabalho que vai ser, quem sabe, né, solucionado a longo prazo com uma união de forças. Acho que assim, uma coisa que ficou ainda, que eu acho que é legal trazer, que é um pouco do trabalho do Calandrini, que tenta desmistificar, né, quem que é o traficante como pessoa, né, o que ele representa, né, quem que é esse cidadão de bem aí, que é traficante no nosso país, aí que você conseguiu mapear aí no seu trabalho. Existe um perfil específico, qual que é o perfil? É porque, assim, todos os trabalhos que falavam sobre tráfico, eu pesquisei no Brasil e em outros países, eles focavam no animal. Qual espécie? Quantos animais? Da onde vem? Para onde vai? E aí a minha ideia foi trabalhar atrás do animal. Quem era essa pessoa que estava com o animal? Primeiro, eu fiz uma análise quantitativa de quantidade de animais, e eu percebi que 90% das ocorrências com animais, a pessoa tinha, em média, um animal. A média geral de animais apreendidos, a gente tinha poucas ocorrências acima de 20 animais. A média estadual, com esses 20 mil animais, são 3 por ocorrência. E a moda, que é o número que mais aparece, é um animal. Então é o consumidor mesmo, é aquela pessoa que está lá, mantendo, né, ela comete o crime do tráfico no verbo manter em cativeiro. E é ela mesma, que fica com ela. E aí, eu trabalhei em cima das informações socioeconômicas, em 2 momentos. Na parte do boletim de ocorrência, né, que tem os dados da pessoa, e no pós-apreensão, quando ela vai para o atendimento ambiental, que ela vai justificar o ato. E aí, trabalhando todos os dados, a grande maioria, né, o que eu fechei meu trabalho como o que seria o perfil do traficante. Que ele seria homem, branco, autodeclarado branco, que estaria também dentro da média nacional. Então, isso que me assustou, que todos os dados de resultados estariam dentro da média nacional, nada estava dentro ou fora. Então, o percentual de homens era igual ao da nacional, o percentual de autodeclarados brancos era igual. E aí o que me chamou a atenção por exemplo, estado civil. Quase a maioria dos casos, eram pessoas casadas ou em união estável, ou seja, o traficante ele tinha o convívio familiar, então tinha crianças expostas à situação, família, né? Os poucos casos, olha que engraçado, o único caso que mulher aparecia como mais que homem era no estado civil de viúva. E aí era exatamente o quê? De herança do marido. E o que é engraçado, quando você vai para o atendimento ambiental desses casos, você via que as pessoas elas não conseguiam comprovar a hipossuficiência, elas já eram pessoas alfabetizadas,
e que tinham conhecimento que a atividade era ilegal. Aí você fala assim, olha, isso daí seria qualquer pessoa na rua. E aí eu extrapolei depois essa pesquisa pelas quantidades de animais apreendidos. Extrapolando pelas quantidades de animais, utilizando aquele dado lá que o Renktas traz lá de a cada um animal, né, apreendido, 9 morrem durante a cadeia do tráfico. E a gente conseguiu estimar no trabalho que, pelo menos no estado de São Paulo, cada pessoa, e esse que um dado que choca, mas todo mundo olha para cima e fala, é verdade. Ou tem, ou conhece alguém, ou frequenta a casa de alguém que tem animal silvestre. Isso, gente, é praticamente em todo lugar. E a pessoa que tem um animal silvestre, quando ela é visitada, ela não faz igual se ela tivesse uma arma ou droga, que ela sai correndo e esconde. Não, se a pessoa vai lá, ela ainda faz questão de mostrar, faz questão de deixar. Então a gente percebe que ele está enraizado e nós aceitamos de forma geral como sociedade. Ninguém entra na casa de alguém, por exemplo, vê lá um fuzil na mesa. A pessoa choca, eu quero sair daqui. Mas a pessoa chega lá, às vezes passa pela gaiola, aquilo não choca, aquilo não causa nenhuma estranheza. Bom, para caso alguém passe por essa situação, veja um animal na casa de alguém e queira denunciar, essa denúncia é possível ser feita de forma anônima? Sim, hoje no estado de São Paulo existe um aplicativo que chama Denúncia Ambiente. É uma folhazinha verde. E aí ela tem a possibilidade da pessoa ser denunciante, que a gente fala que é o denunciante contumaz, ou seja, ela se cadastra, põe os dados dela para que ela consiga ter retorno das denúncias que ela fez. Ou ela cadastra uma denúncia como anônima. Ela pode incluir foto, pode incluir coordenada, pode incluir endereço, pode se manter no anonimato. É que eu falei assim, hoje o grande problema é que a fauna ela ainda é muito normal. A pessoa ela não sente necessidade de denunciar. Ao contrário da pessoa, não vou denunciar um tráfico de dados porque eu tenho medo. Não, ela não denuncia um tráfico de animais porque ela não vê necessidade nisso. É com isso que a gente vai... Pode complementar. Não, só também estendendo a pergunta, aqui no município de São Paulo a gente também tem o atendimento do 153. Ótimo. Então também vale a denúncia para a Guarda Civil Metropolitana Ambiental. Tá bom? Isso, gente. Denunciem. E eu quero estar viva para ver, Maurício anota, porque é nisso que eu quero viver, estar viva para ver as pessoas se indignarem a ponto de não aceitarem mais desses bichos não estarem expostos, de não naturalizarem os animais nas casas das pessoas, dentro de gaiolas. E eu acho que uma coisa que, para a gente conseguir chegar nesse ponto, a gente que atingiu essa consciência tem um papel muito determinante. Porque hoje eu tenho amigos, familiares, enfim, que vão me contar uma história. Aí, de repente, a história que ele quer me contar, sei lá, é que ele foi no zoológico com o filho dele. Quando ele começa a contar a história, ele lembra que sou eu e reflete. Aí eu falo, não, pode falar, não tem problema. Então, assim, isso demonstra que, assim, eu pus pra fora as minhas opiniões. Eu não vou mudar a cabeça de todo mundo. Não vou mudar a cabeça de todo mundo. Mas eu faço com que as pessoas que estão ao meu redor, pelo menos, reflitam um pouco. Mas comecem a sentir uma vergonhazinha. Isso. Que isso iniba essa vontade. Comece a se indignar, né, Exato. com as coisas, né? E não aceitar tudo como normal, talvez, né? Se já Olhar começar além. por isso, eu acho que a gente vai ter um passo, já dá um passo, né? Um passo de cada vez. E eu até gosto de finalizar que é importante a gente também dividir, entender que as pessoas que têm os animais silvestres, o criador comercial, o criador amadorista, ele tem que entender que ele não é uma pessoa ruim, que a sua atitude é ruim. Tá? Pra gente não ter esse costume também de ter uma caça, se a pessoa tem um animal, ela tem que ser perseguida. Não. A sua atitude nesse ponto, talvez tenha que se repensar se não é hora de mudar a sua ação, né? Eu acho que eu acho que é bem importante esse ponto aí, porque justamente é isso, né? A gente não precisa colocar esse estigma, né? Então, o criador é às vezes as pessoas não percebem o mal que elas fizeram. Assim como eu tinha uma visão num período, depois eu passei a ter uma outra visão, né? Tem que dar a oportunidade para as pessoas, né? E a gente mesmo na Ampara eu já fiz live com um veterinário de criador, e a ideia era justamente essa,
Você pensa diferente, eu penso diferente. Poder dialogar. Vamos dialogar, vamos... Sim. Tudo bem, o cara queria me derrubar a cada curva. mas eu acho que é isso, assim. Ainda assim, existe um ser humano ali, né? Atrás do sistema legalizado, né? Da pessoa que vai dentro do caminho, né? O traficante, o cara que compra do ilegal, né? Eu já coloco numa outra categoria. Com certeza. Já, você entendeu? O cara sabe do crime, que nem o Calandrini falou, ele sabe que é ilegal. E não dá. E É um não dá, criminoso. entendeu? Sim. Isso, é um criminoso. Sim, Você sim. compactua com o crime e acabou, né? Não tem muito o que dizer. É isso. É isso, né? Obrigada, pessoal, mais uma vez, de verdade, pelas experiências, pela troca, pelas informações que vocês trouxeram. A gente cada vez mais percebe que juntos a gente tem mais capacidade de influenciar positivamente, de transformar aquilo que a gente entende como necessário Sim. para ser transformado. Que a gente, em algum outro momento, volte para falar das conquistas, do quanto evoluímos nesse sentido, Pode ser. né? E das Muito bom. nas histórias boas que a gente ainda espera poder contar. Sim. É isso. Obrigada, Mal, mais uma Obrigado. vez. A gente fica por aqui, pessoal. Muito obrigada pela audiência.